Eu vou ler o meu. Se quiser, você lê o que é contando episódio. Vamos fazer o seguinte, eu leio o meu e você lê o seu. Vamos fazer o seguinte, melhor. A gente começa com o começo hoje e termina com o final depois. A gente sobe pra cima. Bem-vindos ao Luzes do Farol Podcast. Meu nome é Brian Vincent e esse é o Luzes do Farol, um podcast de nós falando sobre crimes reais, filmes, séries, talvez livros e coisas obscuras da internet. Meu nome é Rafael e esse é o Plus do Farol, onde falamos sobre filmes, séries, talvez livros. Falei errado. E eu sou o co-apresentador desse programa. Então, tá bom. E eu sou o Rafael, o co-apresentador desse programa. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos. Esse episódio vai ser a continuação dos anteriores, que foi, a gente tava lendo a creepypasta Penpal, né, amigo por correspondência. E aí a gente leu passos, balões, boxes, e agora a gente vai continuar com a quarta parte, que é mapas. Pensei em fazer 2 partes por episódio, mas no final, boxes era tão grande que ficou um episódio só pra ele. Hoje a gente vai continuar com essa terceira parte, se der tempo a gente ler a próxima, se não der, tá tudo certo. Na próxima parte desse episódio a gente lê o resto. Justamente eu falei, a gente começa com o começo hoje e termina com o final depois. Nossa, a gente tá inovando muito, cara. O diferencial desses episódios em relação aos anteriores, quem vai ler não vai ser eu, vai ser o meu co-apresentador, o co-apresentador desse programa, Rafael Caetano. Sinta-se à vontade, suba no palanque e leia essa creepypasta para nós. Vamos começar com a leitura, então, de mapas, que começa mais ou menos assim. Mapas. Houve um comentário no último post que me fez lembrar de um evento da minha infância que sempre considerei estranho, mas nunca considerei que estivesse relacionado a nenhuma dessas histórias. Agora eu sei que está. É engraçado como as memórias funcionam. Os detalhes podem estar todos presentes em sua mente, embora dispersos e desorganizados. E então, um único pensamento pode costurá-los de volta quase instantaneamente. Nunca pensei muito nesses eventos porque estava focado nos detalhes errados. Voltei para a casa da minha mãe e vasculhei meus antigos trabalhos escolares da infância, procurando por algum que achasse importante. Não consegui encontrar, mas continuarei procurando. Mais uma vez, desculpe pela extensão. A maioria das cidades antigas e os bairros nelas não foram planejados com o pensamento de que a população começaria a crescer exponencialmente e teria se acomodado. Cadê as vírgulas? O layout das estradas originalmente em resposta às restrições geográficas e à necessidade de conectar pontos de importância econômica. Uma vez que as estradas de conexão são estabelecidas, novos negócios e estradas são posicionados estrategicamente ao longo do esqueleto existente e, eventualmente, os caminhos esculpidos na terra são imortalizados no asfalto. Nossa, que bonito, hein? Não tô entendendo nada, mas esse cara tá escrevendo muito bonito. Deixando espaço apenas para pequenas modificações, adições e alterações, mas nunca uma mudança drástica. Minha vizinhança de infância deve ter sido antiga. Se linhas retas se movem em linha reta, então minha vizinhança deve ter sido construída com base nas viagens de uma cobra. As primeiras casas construídas devem ter sido colocadas ao redor do lago gradualmente, área habitável, aumentando conforme novas extensões foram construídas. Mas todas essas novas extensões terminaram abruptamente em um ponto ao outro. Havia apenas uma entrada e saída para toda a vizinhança. Muitas dessas extensões eram limitadas por um tributário que alimentava e bebia do lago e passava bem pelo que vim a chamar e chamei nessas histórias de a vala. Muitas das casas originalmente tinham quintais enormes, mas alguns desses lotes originais foram divididos, deixando propriedades com limites cada vez menores. Uma vista aérea do meu bairro daria a impressão de que uma enorme lula morreu na floresta e algum empreendedor aventureiro encontrou o cadáver e pavimentou estradas sobre seus tentáculos.
apenas para retirar seu envolvimento e deixar tempo, ganância e desespero para dividir a terra entre os possíveis proprietários. Da minha varanda você poderia ver as casas antigas que cercavam o lago, mas a casa da senhora Maggie era a minha favorita. Ela tinha, até onde eu me lembro, cerca de 80 anos, mas apesar disso, era uma das pessoas mais amigáveis que já conheci. Ela tinha uma cabeça de cachos brancos soltos e sempre usava vestidos leves com estampas florais. Ela conversava comigo e com Josh da varanda dos fundos, quando nadávamos no lago, e sempre nos convidava para comer um lanche. Ela dizia que estava sozinha porque seu marido, Tom, estava sempre viajando a negócios, mas Josh e eu sempre recusamos seu convite, porque, por mais legal que a senhora Meg fosse, ainda havia algo um pouco estranho nela. De vez em quando íamos nadar para longe, Chris, John, vocês são bem-vindos aqui a qualquer hora. E ainda podíamos ouvi-la gritando isso quando voltamos para casa. A senhora Meg, como muitos dos antigos donos da casa, tinha um sistema de irrigação que era controlado por um temporizador. Embora em algum momento, ao longo dos anos, seu temporizador deve ter sido quebrado porque os irrigadores acendiam em vários momentos durante o dia, e muitas vezes até mesmo à noite, embora nunca tenha ficado frio o suficiente para nevar muito, várias vezes a cada inverno eu saía de manhã para ver o quintal da senhora Meg, transformado em um paraíso ártico surreal pela água congelada. Todos os outros quintais estavam esterilizados e secos pela geada cortante do frio e do inverno. Mas bem ali, no meio da lembrança sombria da selvageria da estação, havia um oásis de gelo lindo, pendurado como estalactites em cada galho de cada árvore e cada folha de cada arbusto. Conforme o sol nascia, ele refletia cada pedaço de gelo, fragmentava o sol em um arco-íris que só seria visto brevemente antes de cegar você. Mesmo quando criança, ficava impressionado com a beleza do lugar, e muitas vezes Josh e eu íamos até lá para caminhar na grama congelada e lutar com espadas contra os pingentes de gelo. Uma vez perguntei à minha mãe por que ela deixou daquele jeito. Minha mãe pareceu procurar a explicação antes de dizer: bem, querido, a senhora Meg fica doente com frequência e às vezes quando ela fica muito doente, ela fica confusa. E por isso que ela às vezes confunde os seus nomes. Falei que não era Chris. Eu falei que não era Chris. O nome dele não é Chris. E nem John, pô. Era Josh o outro. Como é que ela chamou o outro de John? E os de Josh, às vezes ela confunde do Josh também, aparentemente. Eu acabei de falar. Ah, tá. Ela não quer, mas às vezes ela simplesmente não consegue se lembrar. Ela mora sozinha naquela casa grande, então está tudo bem se você falar com ela quando nadar no lago. Mas quando ela te convidar para entrar, você deve continuar dizendo não. Seja educado e os sentimentos dela não serão feridos. Mas ela vai ficar menos solitária quando o marido voltar para casa, certo? Quanto tempo ele vai ficar fora a negócios? Parece que ele está sempre fora. Minha mãe parecia lutar e eu podia ver que ela tinha ficado muito chateada. E finalmente ela respondeu: querido, Tom não vai voltar para casa. Tom está no céu. Ele morreu há muitos e muitos anos, mas a senhora Meg não se lembra. Ela fica confusa e esquece, mas Tom nunca mais vai voltar para casa. Se alguém voltasse a morar com ela, ela poderia até pensar que era Tom, mas ele se foi, querido. Eu tinha apenas 5 anos, ou 6 anos, quando ela me disse isso, e embora eu não entendesse completamente, ainda fiquei profundamente triste pela senhora Meg. Agora eu sei que a senhora Meg tinha Alzheimer. Ela e o seu marido Tom tiveram 2 filhos, Chris e John. Os dois fizeram planos de pagamento com as empresas de serviços públicos e pagaram pela água e a eletricidade da senhora Meg, mas nunca a visitaram. Não sei se algo aconteceu entre eles, ou se foi a doença, ou se eles simplesmente moravam muito longe, mas eles nunca apareceram. Não tenho ideia de como eles eram, mas houve momentos que a senhora Meg deve ter pensado que Josh e eu parecíamos como eles quando éramos crianças. Ou talvez ela tinha visto que alguma parte da sua mente queria desesperadamente que ela visse, ignorando as imagens transmitidas por seu nervo óptico e apenas por um tempo mostrando a ela que eu costumava ser. Só agora eu percebo o quão solitário ela deve ter sido. Durante o verão, depois do jardim de infância, antes dos eventos de balões, Josh e eu começamos a explorar a floresta perto da minha casa, assim como o tributário do lago. Sabemos que a floresta entre nossas casas era conectada, e achamos que seria legal se o lago perto da minha casa fosse de alguma forma conectado ao riacho ao redor dele. Então resolvemos descobrir. Íamos fazer mapas.
O plano era fazer 2 mapas separados e então combiná-los. Faríamos um mapa explorando a área ao redor do riacho da casa dele, e faríamos outro seguindo o escoamento do lago. Originalmente faríamos um mapa, mas percebemos que não era possível, pois eu tinha começado a desenhar o mapa da minha área tão grande que a rota da casa dele ainda não estaria em escala. Mantivemos o mapa do lago da minha casa e o mapa do riacho da casa dele, e acrescentaríamos a cada um quando passássemos a noite juntos. Nas primeiras semanas correu muito bem. Andávamos pela floresta ao longo da água e parávamos a cada 2 minutos para adicionar ao mapa. E parecia que 2 mapas se juntariam a qualquer momento. Não tínhamos equipamento necessário para o trabalho, nem mesmo uma bússola, mas tentávamos nos virar. Tivemos a ideia de empalar a terra com um pedaço de pau quando chegássemos ao fim de uma empreitada, para que se encontrássemos o pedaço de pau na outra direção no fim da semana seguinte. Soubéssemos que tinha juntos os mapas. Poderíamos ter sido os piores cartógrafos do mundo. Eventualmente, no entanto, a floresta ficou muito densa perto da água, vinha do lago e não conseguimos prosseguir. Perdemos o interesse em todo o projeto por um tempo e reduzimos nossas explorações significantemente, embora não completamente, quando começamos a vender raspadinhas. Depois que mostrei a minha mãe todas as fotos que levei da escola e ela levou a minha máquina de raspadinha, nosso interesse pelos mapas se revitalizou. Temos que bolar outro plano, embora não entendesse o porquê minha mãe havia imposto o que eu considerava restrições extremamente severas sobre o que eu podia fazer e para onde eu podia ir. E eu tinha que checar com frequência se eu saía para brincar com Josh. Isso significava que não podíamos ficar na floresta por horas e continuar procurando um novo caminho. Achamos que poderíamos simplesmente nadar quando chegássemos ao atalho na floresta, mas isso claramente não funcionaria, pois o mapa ficaria molhado. Tentamos ir mais rápido quando vínhamos da casa de Josh, mas eventualmente nos deparamos com o mesmo problema. Então tivemos uma ideia brilhante. Nós construiríamos uma jangada. Nossa, vai dar tão errado. Criei 6 anos construindo uma jangada. Essa história se passa nos anos 80, não é não? Eu acho que é. Ah, então faz sentido. Criança nos anos 80 podia fazer o que quisesse. 16 anos tava dirigindo, já era contador, já tinha 2 filhos pra criar. Você viu que a mãe, ela só não deixou ali ficar horas na floresta porque tem esse esquisitão, né? Se não tivesse, tudo bem. Se não tivesse tudo bem, se tivesse um urso, alguma coisa assim. Tudo bem que você acha a velha esquisita. Pode conversar com ela. Só não entra na casa dela, mas pode conversar com ela tranquilo. Devido à construção no bairro, havia uma grande quantidade de sucata de material de construção que a empresa colocava na vala para mantê-la fora da estrada e fora do local, já que não precisavam mais dela para a construção. Originalmente, concebemos um navio formidável, completo com um mastro e uma âncora, mas rapidamente diminuiu para algo mais administrável. Deixamos de lado a madeira e pegamos vários pedaços grandes de isopor que eram apoiados com a placa de espuma e os amarramos com corda e linha de pipa. Lançamos a nossa embarcação um pouco mais abaixo da água da Sra. Meg e acenamos para ela enquanto ela nos fazia um sinal para voltarmos em sua direção. Mas não havia como nos parar. A jangada funcionou muito bem, e enquanto nós dois comportávamos e falávamos como se a funcionalidade da jangada fosse um dado adquirido, eu sei que pelo menos fiquei um pouco surpreso. Cada um de nós tinha um galho de árvore bem longo para usar como remo, mas descobrimos que era mais fácil simplesmente empurrar contra a terra sob a água do que realmente usá-lo como pretendido. Quando a água ficava muito funda, nós simplesmente deitávamos de bruços e usávamos as mãos para remar a água, o que ainda funcionava, embora não tão bem. A primeira vez que tivemos que recorrer a esse método de propulsão, lembro-me de pensar que muito acima devia parecer que um homem colossalmente gordo com braços minúsculos estava nadando. Na verdade, levou várias viagens para levarmos a jangada até o trecho intransponível da floresta, que marcava o ponto mais distante que tínhamos chegado. Depois que tivemos a ideia de marcar o chão com um bastão, começamos a correr pela floresta até chegarmos ao bastão. Então, ao máximo de cuidado e precisão, sabíamos que traçamos nosso curso. Isso significava que o impasse estava realmente bem longe. Então, ao navegar de volta da minha casa até o bloqueio na floresta, estava demorando mais do que o esperado. Navegaríamos um pouco e então atracávamos a jangada. Então, da próxima vez, correríamos pela floresta até a jangada e éramos um pouco mais longe. Continuamos assim até a primeira série. Josh e eu fomos designados para os grupos diferentes daquele ano. Então, como não nos vimos realmente durante o dia escolar, nossos pais estavam mais dispostos a nos deixar sair no fim de semana. Além disso, o pai de Josh tinha assumido um longo trabalho de construção que exigia que ele trabalhasse nos fins de semana. E sua mãe estava de plantão, então isso significava
significava que Josh ficaria na minha casa quase todo fim de semana por semanas a fio. Deveríamos estar fazendo um excelente progresso, mas quando finalmente chegamos ao impasse e tivemos a oportunidade de explorar além dele, não conseguimos encontrar um lugar para atracar a jangada. A floresta era simplesmente muito densa e a água havia erodido a terra ao ponto de haver uma elevação de quase 2 pés de terra sobre o tributário, o que expôs as raízes retorcidas e úmidas das florestas acima. Tínhamos que voltar todas as vezes e deixar a jangada na mesma espessura de árvores que nos levou a construí-la em primeiro lugar. Pior ainda, o inverno havia chegado, então não podíamos justificar sair de casa em nossos trajes de banho. Então não estávamos chegando a lugar nenhum. Sempre tínhamos que voltar para casa antes de ganhar muito terreno. Em um sábado, por volta de 7 da noite, Josh e eu estávamos brincando quando uma das colegas de trabalho da minha mãe bateu na nossa porta. O nome dela era Samantha, e eu me lembro bem dela, agora porque eu a pediria em casamento alguns anos depois, quando estava visitando minha mãe no trabalho. Minha mãe disse que tinha que ir ao trabalho para consertar um problema que tinha surgido, e voltaria a cerca de 2 horas. O carro dela estava sendo consertado, então ela teria que ir com a Samantha, mas eu entendi que o problema era a culpa dela, e discutir isso no carro era um motivo pelo qual levaria apenas 2 horas. Ela disse que em nenhuma circunstância deveríamos sair de casa ou abrir a porta para ninguém. E ela estava no meio de uma explicação que ligaria a cada hora quando chegássemos para fazer o check-in. Mas ela terminou essa declaração prematuramente, quando ela se lembrou que nosso telefone tinha sido desligado por pagamentos em atraso. Foi por isso que a Samantha tinha acabado de aparecer sem avisar. Ela me olhou fixamente nos olhos enquanto fechava a porta e disse: "Fique onde está." Essa era a nossa chance. Nós a observamos dirigir pela estrada sinuosa em direção à saída, e assim que o carro fez a última curva visível, corremos de volta para o meu quarto. Eu joguei minha mochila fora enquanto Josh pegava um mapa. "Ei, você tem uma lanterna?" "Não, mas voltaremos bem antes de escurecer." Estava pensando só por precaução que deveríamos ter uma. Minha mãe tem uma, mas não sei onde ela guarda. Espera. Corri para o meu armário e peguei uma caixa da prateleira de cima. "Você tem uma lanterna aí?" Josh perguntou. "Não exatamente." Abri a caixa e revelei 3 velas romanas que eu tinha tirado da pilha que minha mãe tinha acumulado para 4 de julho, daquele verão passado, junto com o isqueiro que eu tinha conseguido tirar dela alguns meses antes. Isso garantiria que pelo menos tivéssemos alguma luz se precisássemos. Isso foi um pouco antes de eu ter tido a oportunidade de ter medo da floresta à noite. Então não foi o medo que motivou a buscar a fonte de luz, apenas a praticidade. Jogamos tudo na mochila e corremos pela porta dos fundos, certificando-nos de fechá-la para que o boxes não saísse. Tínhamos 1 hora e 50 minutos. Corremos pela floresta o mais rápido que pudemos e chegamos na jangada a cerca de 15 minutos. Estávamos com nossos trajes de banho por baixo das roupas, então tiramos nossas camisas de shorts e deixamos 2 pilhas separadas a cerca de 1,20 m da borda da água. Desamarramos a jangada da árvore, pegamos nossos remos e galhos e lançamos. Tentamos nos mover rapidamente para alcançar um ponto além do conteúdo do nosso mapa, em constante expansão, pois não tínhamos tempo a perder vendo paisagens antigas. Sabíamos que éramos mais lentos na jangada do que em terra, e que ficaríamos na jangada por um bom tempo após o corte, já que a floresta era muito densa para atravessar e não havia um lugar para atracar. Isso significava que teremos que voltar com a jangada para o local de atração original, mesmo que encontrássemos um novo lugar para atracar mais à frente. Depois de passarmos pela última parte mapeada do nosso mapa, a água começou a ficar mais funda e eventualmente não conseguimos mais tocar o fundo com os galhos das árvores. Então deitamos de bruços e remamos com as mãos. Estava ficando mais escuro e como resultado estava ficando mais difícil de distinguir as árvores das outras. E nós dois estamos ficando um pouco nervosos. Agora, né, que estão ficando nervosos. Agora, tudo bem, ir na floresta com uma jangada feita à mão, né? Entrar na água à noite. Noite. Eu não entro em piscina à noite. Não vou entrar numa água à noite. Eu acho que é uma coisa meio instintiva. A água tá escura, você não entra nela. Né? No interesse de fazer um bom tempo, estávamos remando rápido com os braços. Mas isso causou muito barulho, pois nossas mãos repetidamente confrontavam e então rompiam a tensão superficial da água. Durante esses períodos,
Podíamos ouvir o estalar de folhas mortas e o estalar de gravetos caídos na floresta à nossa direita. À medida que diminuímos o ritmo e silenciávamos nossas ações, o farfalhar na floresta cessava. Começamos a nos perguntar se ele realmente estava lá. Não sabíamos que tipo de animais residiam tão longe na floresta, mas sabíamos que não queríamos descobrir. Enquanto Josh corrigia o mapa que estava iluminando com o isqueiro, fomos repentinamente confrontados com o fato de que os sons não eram imaginados. Rapidamente, ritmicamente, ouvimos. Parecia estar se afastando um pouco de nós, avançando pela floresta logo além do nosso mapa. Estava escuro demais para enxergar. Tínhamos calculado mal quanto tempo o sol permaneceria. Gritei nervosamente. Olá? Houve um breve momento de tensão ofegante enquanto estávamos estáticos na água. Esse silêncio foi subitamente quebrado por risadas. Alô? Josh gargalhou. Olá, senhor monstro da floresta. Sei que você está se esgueirando, mas talvez você responda o meu olá, alô. Eu percebendo quão estúpido era, qualquer fosse o animal, ele não responderia. Eu nem tinha percebido que tinha dito isso até depois. Mas se alguma coisa realmente estivesse ali, eu obviamente não receberia uma resposta. Josh continuou. Olá! Olá, companheiro. Olá, Bibu. Você não vai deixar isso no episódio, né? Acho que vou. Não. Eu entendi. Eu entendi. Não é que Josh tava causando barulho. Os dois estavam na água. Até porque eu percebi que ele tava usando. Nós ouvimos o barulho, então tinha que ter alguém com ele. No caso era Josh. É os dois conversando com o tal monstro pra ver se ele responde. Continuamos zombando um do outro. Estamos virando a jangada para retornar quando ouvimos um. Olá. Foi sussurrado e forçado como se fosse alimentado pelo último suspiro em um par de pulmões esvaziados. Mas não sou doentio, tinha vindo de um ponto fora do mapa, e agora estava atrás de nós desde que havíamos virado a jangada. Eu lentamente me movi na jangada e encarei a direção do som, enquanto me atrapalhava com a vela romana. Eu queria ver. O que você está fazendo? Josh sibilou, mas eu já tinha acendido. Quando o pavio faiscante afundou no invólucro, segurei-o em direção ao céu. Eu nunca tinha tirado com um desses e pensei em usá-lo apenas como um toque nos filmes. Um orbe verde brilhante disparou em direção às estrelas, então se apagou rapidamente. Abaixei meu braço em direção ao horizonte. Eu conseguia lembrar que havia várias cores, mas não conseguia lembrar quantas vezes um deles disparou antes de se esgotar. Uma segunda bola de luz vermelha explodiu e crepitou acima das árvores, mas eu ainda não vi nada. Vamos lá, cara, Josh insistiu, virando-se para a direção de casa, e começamos a remar desesperadamente. Só mais uma, eu disse, abaixando meu braço diretamente para a floresta à minha frente. Outra bola vermelha de fogo foi lançada do tubo. Ela viajou direto para a frente até colidir uma árvore, explodindo brevemente a luz em diâmetro muito maior. Ainda nada. Deixei cair o fogo de artifício e observei mais uma bola de fogo lutando para se liberar, apenas para morrer rapidamente, sufocada pela água. Quando começamos a remar na direção da minha casa, ouvimos um farfalhar alto e desobstruído na floresta. A quebra de galhos e pisoteio de folhas caídas sobrepujaram o som de nossos respingos. Estava funcionando. Em nosso pânico, sacudimos o bote com muita violência e senti uma das cordas sob meu se soltar. Josh, tenha cuidado! Mas era tarde demais, nossa jangada estava quebrando. Em pouco tempo, ela tinha se desfeito completamente. Cada um de nós se segurava em um pedaço separado de isopor, mas os pedaços não eram grandes o suficiente para nos manter completamente flutuando, e nossas pernas balançavam abaixo de nós na água do inverno. Josh, rápido! Gritei enquanto apontava para a água bem ao lado dele. Ele se esforçou, mas estava frio demais para se mover rapidamente, e nós dois observamos o mapa flutuar para longe. Eu estou com frio. Josh estremeceu desanimado. Vamos sair da água. Nós nos aproximamos da costa, mas cada vez que tentamos nos puxar para cima, ouvimos um farfalhar frenético trovejando em nossa direção, vindo da floresta logo acima. Eventualmente, estávamos com frio e fracos para sequer tentar mais. Firmemente chutamos nossas pernas e nos encontramos nos aproximando do local do cais. Nos caímos dos destroços e tentamos puxá-los para a terra. Mas a peça de Josh escorregou e flutuou na direção do lago. Tiramos nossos trajes de banho e estamos desesperados para vestir as roupas secas para nos proteger do frio cortante do ar. Deslizei meus shorts, mas havia algo errado.
Virei para o Josh. Cadê minha camisa, cara? Ele deu de ombros e sugeriu. Talvez ela tenha caído na água e flutuou até o lago. Eu disse ao Josh para voltar para minha casa. E para dizer que estávamos brincando de esconde-esconde se a mãe estivesse em casa. Eu tinha que tentar encontrar minha camisa. Ocorreu-me que, com alguma sorte, talvez eu pudesse encontrar o mapa também. Eu estava me movendo bem rápido, porque precisava chegar em casa. Estava prestes a desistir quando minha concentração foi interrompida por um som vindo logo atrás de mim. Olá! Era a senhora Maggie. Eu nunca tinha visto a noite antes, e nessa luz fraca, ela parecia extremamente frágil. O calor habitual que envolvia seus modos parecia ter sido apagado pelo frio. Eu não conseguia me lembrar de tê-la visto sem um sorriso, então seu rosto parecia estranho. Olá, senhora Maggie. Ah, oi, Chris. O calor e o sorriso retornaram a ela, mesmo que suas memórias não tivessem retornado. Eu não consegui ver que era você no escuro ali. Brincando, perguntei se ela ia me convidar para um lanche. Ela disse que talvez outra hora. Eu estava muito ocupado procurando meu mapa e a camisa para realmente interagi-la. Mas ela parecia feliz, então não me senti mal. Ela disse algumas outras coisas, mas eu estava distraído demais para prestar atenção. Dei boa noite e corri pela entrada da garagem dela em direção à minha casa. Atrás de mim eu podia ouvi-la andando pelo quintal congelado, mas não me virei para acenar. Eu tinha que ir para casa. Cheguei em casa alguns minutos antes de minha mãe, e quando ela chegou, Josh e eu já tínhamos trocado de roupa e nos aquecido. Nós tínhamos escapado, mesmo tendo perdido o mapa. Não conseguiu encontrar? Né. Mas eu vi a senhora Maggie. Ela me chamou de Chris de novo. Estou te dizendo, cara, fique feliz por nunca tê-la visto à noite. Nós dois rimos e ele me perguntou se ela me convidou para um lanche, brincando que os lanches deviam ser horríveis, já que ela não conseguia nem dá-los. Eu disse a ele que ela não convidou e ele ficou surpreso. E agora que eu tinha tempo para pensar sobre isso, eu também estava. Literalmente, toda vez que víamos, ela nos convidava para um lanche. E aqui eu tinha, embora sarcasticamente, me convidado. Ela disse não. Enquanto Josh falava mais sobre a senhora Maggie, de repente percebi que o isqueiro ainda poderia estar no meu bolso, o que seria desastroso para minha mãe encontrá-lo. Peguei o short no chão, forrei meus bolsos e senti que não era o isqueiro. No meu bolso de trás tirei um pedaço de papel dobrado e meu coração pulou. O mapa? Pensei, mas eu vi flutuando para longe. Enquanto desdobrava o papel, meu estômago embrulhou enquanto tentava entender o que estava vendo. Desenhados no papel dentro de um grande oval estavam dois bonecos de palito de mãos dadas. Um era muito maior do que o outro, mas nenhum tinha rosto. O papel estava rasgado, então parte dele estava faltando, e havia um número escrito perto do canto superior direito. Era 15 ou 16. Entreguei o papel nervosamente a Josh e perguntei se ele havia colocado no meu bolso em algum momento, mas ele zombou da ideia e perguntou por que eu estava tão chateado. Apontei para o boneco menor que estava escrito ao lado dele. Eram as minhas iniciais. Me afastei e contei a Josh o resto da conversa entre a senhora Maggie e eu. Eu sempre atribuía a troca estranha ao fato dela estar doente até revisitar os eventos em minha mente todos esses anos depois. Enquanto penso nisso agora, o sentimento de profunda tristeza pela senhora Maggie retorna, mas é aumentado por um sentimento iminente de desespero quando penso sobre o porquê de ela ter dito talvez outra hora. Eu sabia o que ela tinha dito, mas não entendi o significado naquela noite. Não entendi o que suas palavras significaram nas semanas depois, quando vi homens em trajes estranhos de risco biológico laranja carregando o que eu pensava serem sacos pretos cheios de lixo para fora de sua casa. Ou porque todo o bairro cheirava a morte naquele dia. Eu ainda não entendi quando eles condenaram a casa e fecharam com tábuas um pouco antes de nos mudarmos. Mas eu entendo agora. Eu entendo porque suas últimas palavras para mim foram tão importantes, mesmo que nem ela, nem eu tenhamos percebido na época. A senhora Maggie me disse naquela noite que Tom tinha voltado para casa, mas agora sei quem realmente se mudou. Assim como sei agora porque vi seu corpo sendo trazido para fora em uma maca. Os sacos não estavam cheios de lixo. Acabou? Acabou, agora são telas. Sério? Sério. O que aconteceu? A véia morreu? A véia morreu. Sabe quando ele falou que não prestou atenção no que ela tava falando? Aham. Ela falou que um dos filhos dela voltou pra casa. Uhum. Ela falou, enquanto ele não tava prestando atenção, porque ele tava mais preocupado com o mapa e com a camisa,
que um dos filhos dela tinha voltado pra casa. Só que não foi um dos filhos dela que voltou pra casa. Ah, ela não reconhece as pessoas, pode ter sido um João aleatório. Exatamente. Ela reconhece o protagonista como Chris e o Josh como outro filho dela. Porque ela reconhece qualquer pessoa. Porque, como ele mesmo disse, provavelmente eles se pareciam quando eles eram crianças. E o saco de lixo foi o porquê. Né? E a casa dela foi trancada por tábuas. Que bizarro, cara. Quando. Ele falou, pessoas com traje laranja de risco biológico, ela num saco preto. E a casa foi selada depois. Então, provavelmente, ou ela foi envenenada, ou alguma coisa muito errada aconteceu ali dentro. Não, acho que foi muito pior, porque ele foi na casa dela. Isso é interessante, você pensar que ele pode ter se mudado pra casa dela, enquanto ela tava, tipo, fechada com tábuas, porque era próximo da casa dele. E depois ele se mudou pra debaixo da casa dele. Pode crer. Nossa, o cara foi escalando, né? Foi de longe, escalando. Chegou perto e depois foi literalmente pra debaixo da casa dele. Meu Deus. É uma hipótese muito boa. Mas a gente não... Ou ele poderia ficar alternando, né? Porque ele não poderia ser visto. Então, às vezes ele ia pra... Ele poderia, tipo, morar na casa da véia. Afinal tá abandonada. Da senhora Meg, afinal tá abandonada. E às vezes ele ia pra debaixo da casa pra ouvir as conversas e observar. Uhum. Mano, que Caramba. bizarro. Você quer falar mais alguma coisa? Nossa, eu tinha pensado numa coisa pra te falar no meio do episódio, só que eu esqueci. Eu não queria te interromper, eu esqueci. Eu ia falar. Tivemos a primeira interação, tipo... A primeira conversa, entre aspas, do protagonista contra o cara, né? Ele teria conversado com... essa tá... Foi o olá. A primeira vez que eles conversaram. Puxa, é mesmo. É mesmo. Conversado entre aspas, né? Mas é mesmo. Bom, ele falou e ele respondeu, né? Antes ele ficava trocando figurinha, né? Agora ele já chegou mais perto, começou a mandar carta. Agora ele... Não, chegou a mandar carta? Não sei se ele chegou a mandar carta. Mas agora ele já tá falando com o cara. Ele tá bem próximo do menino. E essa história se passa antes da anterior, então... Ele já tinha chegado próximo antes, né? Não, então ele teria chegado próximo do menino, falado com ele, depois partido pra mandar as fotos. Ele começou stalking perto, e aí depois ele foi se distanciando pra dar medo. Sim, é porque a gente pensa, tipo, nossa, mas a gente acha estranho porque, nossa, como é que isso não foi falado antes, né? Mas é uma criança, cara, então, tipo, daqui a alguns dias ela esquece disso, ou ela não dá importância, porque, sei lá, ela pode ter assimilado que o olá na floresta, que não viu o que tinha lá, era da senhora Meg. E que, sei lá, a senhora Meg se mudou, né? Ou alguma coisa assim, ela sumiu E segue também. o baile. E segue o baile. E tinha lixo na casa dela porque ela era meio estranha, ela era uma velha estranha. Então, ele não se importou muito, tanto faz. Esse senso de autopreservação vem depois de grande, né? É ensinado pra ele. Sim, ele tá assimilando agora que várias coisas da infância dele estão conectadas agora. Lembrei que eu ia te falar no meio do episódio. É que a gente até tinha falado nos últimos episódios, em alguns dos últimos episódios, que essa história se passava mais ou menos no mesmo contexto do... Ou até mesmo antes, eu não lembro de fato o que eu falei, mas ou era no mesmo contexto, ou é um pouco antes da criação do conceito de Stranger Danger. Eu expliquei o que era isso, que era o nosso conceito que nós, até mesmo brasileiros, fomos ensinados por causa do caso do Johnny Gosch, que aconteceu em 1983 nos Estados Unidos, 84, alguma coisa, e a gente tem esse conceito de que a gente é educado, por exemplo, não fala com estranhos, não segue estranhos, em hipótese alguma entra no carro ou na casa de um estranho. São coisas que surgiram depois da década de 80 pra cá. Então, se essa história se passa antes ou nesse mesmo contexto, por exemplo, não é estranho para essas crianças ficarem sozinhas na rua, vendendo limonada, ou entrar numa floresta à noite, sozinhas, ou ficar o tempo todo sozinhos sem um adulto por perto monitorando cada coisa que elas fazem, sabe? É uma coisa natural porque não tinha esse conceito de cuidado mesmo, de segurança, de toma cuidado com seus estranhos, você não pode confiar em quem tá perto de você, em quem tá longe de você, muito menos quem tá perto, né? Esse conceito foi surgindo depois. Acho que não tem mais clima, né? Bom, então esse foi o episódio. O clima é gostoso. Bom, é isso, né? Bom, então esse foi o episódio. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. No próximo episódio voltamos com... talvez não seja no próximo episódio, mas eventualmente nós vamos voltar com a última parte. Como nós vimos, ela é bem grande, então vai dar um episódio inteiro só dela.
E vai ser um episódio muito bom, porque aparentemente é a conclusão da história. Então a gente vai ficar aguardando ansiosamente até eu tomar coragem pra editar todos esses episódios que a gente tá gravando essa creepypasta e soltar aos poucos pra vocês. Então vai demorar pelo menos uns 2 meses pra vocês saberem o final dessa história. Problema de vocês. E é isso aí. Bom, não esquece de dar 5 estrelas no agregador que você usa pra escutar a gente. Spotify, lembrando que a gente tá no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e Amazon Prime. E a gente também tá no YouTube, por incrível que pareça, nosso episódio tá lá no YouTube. Ele sai automaticamente assim que sai no Spotify ou em outro agregador, ele também sai no YouTube. E aparentemente a gente tá dando mais hype lá no YouTube do que nos agregadores. Então vai lá dar um like no nosso vídeo. E se você tá pelo YouTube, comenta o que você tá achando da história até aqui. E se inscreve, cara, sei lá, dá um like, faz qualquer coisa que você fazer. Compartilha com alguém, sei lá. Cara, eu sei que vocês estão gostando dessa história, então manda pra alguém que quer saber como que essa história termina também. Manda o primeiro episódio, Passos. A pessoa vai ficar curiosa, vai querer escutar o outro. Não vai estar disponível no Spotify ainda, ela vai ficar brava com você. Faz isso, faz uma experiência legal. Fora isso, segue a gente no Instagram, @luzdofarolpod. E só, a gente tem só isso de mídia social. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Ai.